Clarice Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra de cabelo cacheado, estou usando um óculos e uma blusa vermelha. Hoje a gente está aqui nessa areia quentinha com esse mar lindão atrás da gente, porque a gente vai falar sobre a década do oceano. E como a gente vai falar sobre o oceano, a gente está aqui na praia. O entendimento da ciência sobre o oceano avança cada vez mais, e com isso se percebe o quanto as atividades humanas dependem do oceano, mas também prejudicam o oceano. No final de 2017, a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou que de 2021 a 2030 seria realizada a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, mais conhecida como a década do oceano. O objetivo da década do oceano é conscientizar a população global sobre a importância do oceano e mobilizar todos os setores da sociedade em ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares. Esse mar aqui é legal porque ele é um chamado mar aberto, ou seja, ele é um mar que tem a ligação direta com o oceano. Qual é a diferença entre mar e oceano? As principais diferenças são a extensão e a profundidade de cada um. Gente, ambos são extensas massas d'água salgada, sendo que os oceanos são mais extensos e mais profundos. A década do oceano está relacionada, sobretudo, ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, de proteger a vida marinha. Mas por que uma década exclusiva para os oceanos? Para perceber a importância do oceano e quanto a gente está afetando ele, você já ouviu falar sobre a acidificação dos oceanos? A gente vai fazer um experimento sobre isso. Eu vou explicar o que é e vou fazer um experimento para demonstrar quanto a acidificação ela influencia na vida dos organismos marinhos. Para isso a gente vai precisar de conchinhas, tá? Então eu vou levar a conchinha daqui lá para o estúdio e vou ensinar vocês como fazer esse experimento. Vamos lá? É isso, gente. Cheguei, me arrumei e aqui eu posso mostrar para vocês o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 14, que eu acabei de falar aí. Olha ele aí. Esse é o Objetivo 14, previsto na Agenda 2030, que é um acordo internacional firmado pelos Estados-membros da ONU. Agora, gente, as décadas da ONU são movimentos intergovernamentais comuns, tá? A ONU sempre faz isso. E cada década vai ter um objetivo diferente, tá? E quais são o objetivo da década do oceano? Observem aí comigo. Primeiro, a divulgação científica, né? Pretendendo desenvolver um banco de dados online integrado e acessível a todos. Ou seja, um objetivo da década do oceano é desenvolver a ciência e divulgar a ciência e fazer com que ela se torne acessível a todos. A gente não tem o costume de estar perto da ciência, né? E também não tem o costume de estar interessado pelo oceano. E esse é um dos objetivos da década do oceano. Outro objetivo é tornar os oceanos e seus recursos acessíveis para todos. Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente as que têm origem em atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e poluição por nutrientes. Conscientizar a população global sobre a importância desse ecossistema e mobilizar todos para favorecer a saúde e a sustentabilidade dos mares. Agora, algumas iniciativas estão sendo desenvolvidas ao longo desse ano, visto que esse é o primeiro ano da década do oceano, que vai até 2030. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Olhem aí. Você pode dar uma olhada na websérie Futuro do Oceano no YouTube, que são 12 episódiozinhos falando sobre oceanos, muito legais. E pode clicar também nesse link aí, ó, Iniciativas Década Ciência no Mar, que vai falar de outras iniciativas, vai te mostrar outras iniciativas que vêm sendo feitas, ok? Agora, por que uma década só do oceano, para os oceanos? Qual é a importância do oceano para a gente? Primeiro, os oceanos cobrem mais de 70% do planeta e são responsáveis pelos 97,5% de água de todo o nosso planeta. Eles contribuem para a economia global através de quê?
através do turismo e lazer, né? Todo mundo curte uma praia. Através de estudos do organismo para a produção de fármaco. Gente, olha para mim, fármaco nada mais é do que remédio. Então, organismos marinhos são utilizados para a produção de remédio, certo? A gente tem vários exemplos. As algas, por exemplo, são um exemplo bem característico. Essas cápsulas que a gente toma nos remédios são feitas por algas, certo? Então, os oceanos são bem importantes para a fabricação de remédios também. Exploração de petróleo. A maior parte do petróleo encontrado no mundo está debaixo dos oceanos. Alimentação. Quem não adora um peixe, um fruto do mar, um camarão, certo? Transporte, desde as caravelas, os oceanos são utilizados para descobrir e transportar vários produtos. E energia, tá? Já ouviram falar na energia das marés? Então, podem pesquisar isso aí. O oceano é bem utilizado para a produção de energia, tá bom? Você sabia que os oceanos regulam a temperatura da Terra e o clima? Através do quê? Através da fotossíntese. Essas aí são fotos de algas que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese, professora? Olha para mim. Fotossíntese é o processo que as plantas e algas produzem o seu próprio alimento. Na fotossíntese, as algas vão precisar de água, sais minerais e gás carbônico atmosférico. E com a energia da luz do sol, elas vão produzir glicose, seu alimento, e oxigênio. Então, como a fotossíntese utiliza o gás carbônico, ela sempre pega o gás carbônico da atmosfera. E como a gente ultimamente tem, nas últimas décadas, né, tem produzido muito gás carbônico, o oceano ele vai ajudar a gente a regular o clima, já que o gás carbônico é um gás do efeito estufa. Então, os oceanos ajudam muito absorvendo esse gás para a fotossíntese, né, das algas. Então, essa é a grande importância dos oceanos atualmente. Fora que, gente, todos os organismos marinhos, a Terra vai depender muito dos seus oceanos, certo? A gente sempre achou que a gente não ia detonar os oceanos tão rápido assim, mas detonamos. Então, hoje a gente tem que prestar muita atenção a esse ecossistema para que a gente não acabe com ele, porque a gente depende muito dele. Tá? A vida na Terra depende muito dos oceanos. E quais são as ameaças aos mares e oceanos? A poluição. A gente pode ver aí, ó, os animais marinhos são os principais afetados pela poluição. O turismo irresponsável. Tem até essa chargezinha dizendo que os cães não podem frequentar a praia, mas, na verdade, o ser humano é que polui muito mais do que os cachorros, né? A pesca predatória e ilegal. Gente, já ouviram falar em pesca de arrasto? Pesca de arrasto é quando um barco vem e ele sai literalmente arrastando tudo que tem no fundo do mar. Então, o barco joga a rede e ele vem arrastando não só peixe, mas corais e tudo que tem no fundo do mar. Isso causa um prejuízo enorme. Fora que pega muito mais peixe do que o mar consegue reproduzir, né? Ou você vai pescar, tem sempre época para pescar. Então por quê? Porque os peixes precisam se reproduzir. Todos os frutos do mar precisam se reproduzir. Então, a gente está pescando filhote, mãe. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, certo? Tem que ter época, tem que ter regulamento. A pesca predatória é isso. É quando a pesca, ela passa do limite do ecossistema. E isso a gente tem que prestar muita atenção. A introdução de espécies exóticas. O que é uma espécie exótica, professora? Uma espécie exótica é aquela que não pertence àquele ecossistema. E aí isso acontece muito com as águas de lastro dos navios. O navio, ele vem de outro país. Dentro do navio tem sempre água para que o navio fique equilibrado, tá? Pode pesquisar mais sobre isso aí. Só que essa água, ela vem de outros países, onde o navio para
ela pega a água daquele ambiente, daquele ecossistema marinho ali e vem para dentro dele. Dentro dessa água tem vários organismos, certo? E aí, quando chega no outro porto, o navio despeja essa água em outro ambiente. Isso é a água de lastro. E aí, com esses organismos que entraram lá no outro país, vão ser soltos aqui, certo? E aí vão se reproduzir, podem se adaptar ou não ao ambiente e acaba alterando, tá, o ecossistema. Então, a espécie exótica vai ser aquela espécie que vem de outro país, certo? E a acidificação dos oceanos. A poluição afeta os oceanos, tornando eles mais ácidos, e isso altera os seres vivos que ali moram. Aquelas conchinhas que eu peguei na praia estão todas aqui em cima da minha mesa, certo? E aí, como modelo, eu peguei essa conchinha aqui. Eu peguei 3 conchinhas parecidas com essa e fiz um experimento para testar a acidificação. Qual é a alteração que o ácido faz nesses organismos? Então, principalmente nos moluscos, né? No caso aqui. Então, eu coloquei aqui uma concha no vinagre, outra concha eu misturei água do mar com vinagre e na outra eu deixei ela só na água do mar, tá? Lembrando 3 conchinhas parecidas com essa, certo? Vocês vão ver aqui que a alteração, qual a alteração que o ácido, né, o vinagre, que é o ácido acético, lembra? Fez nessa conchinha. Ó, essa aqui ficou assim, ó. Tá vendo? Criou várias rachadurazinhas, vários furozinhos. Lembrando que ela era assim. E aí eu deixei uns 2 dias no vinagre, tá bom? Umas 48 horas, mas eu acho que com 24 horas você já consegue ver. Essa aqui tá com água e vinagre. Olha a diferença. Eram todas parecidas, tá, gente? E essa aqui, só na água do mar. Só na água do mar. Eu vou fazer aqui para vocês verem, com essa aqui, como que a alteração do vinagre, como o vinagre, ele começa a liberar o gás carbônico. Ele dissolve o carbonato de cálcio das conchas e começa a produzir gás carbônico. E é muito legal porque dá para ver as bolinhas se formando aqui na hora. Estão vendo aí essas bolinhas se formando? Esse gás como se fosse refrigerante. É só vinagre. Tá vendo? E essas bolhas se formando aí é o carbonato de cálcio sendo dissolvido pelo ácido acético, pelo vinagre. Vocês já imaginaram isso acontecendo durante anos no mar, com um organismo vivo, ainda morando, precisando da concha dele para morar e para viver? Ainda a concha fazendo parte do corpo dele. E isso acontecendo? É por isso que os mares estão precisando de atenção. Por isso, uma década só para o oceano, certo? Então pesquisem mais sobre a década do oceano, evitem jogar lixo nas ruas, evitem jogar lixo na rua porque esse lixo vai para o oceano, evitem desperdício de água, mas a gente sabe que só ação individual não adianta. Vamos cobrar também das grandes empresas, das grandes indústrias, que são elas que mais afetam os recursos naturais. E com a cobrança de que elas evitem tanto desastre, a gente consegue preservar mais os oceanos, certo? Então fiquem bem, continuem estudando e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, sou uma mulher negra de cabelo cacheado. E hoje eu vim aqui contar uma memória da minha infância. Tem muitas, gente, tem muitas memórias de infância, muitas mesmo. Mas
Uma das memórias que mais, assim, que me incentiva até hoje, porque eu gosto de livros, gosto de ler até hoje, e sou professora, né? É que um dia minha mãe foi me buscar na escola e eu aprendi a ler muito cedo, né? Com 5 anos eu já sabia ler. Um belo dia minha mãe foi me buscar na escola, né? Todo mundo lá, meus coleguinhas ainda estavam caminhando e tal, mas eu era a única da turma que já sabia ler. Então minha mãe chegou na escola, eu tava na frente da escola, literalmente na frente do portão da escola, lendo para todos os pais que chegavam. Foi assim, um fato muito engraçado, contado até hoje na minha família, porque eu era muito tímida, né? Então minha mãe ficou preocupada, achando que eu tava ali bem tensa, lendo para as pessoas. E não, eu tava me amarrando, adorando ler e me expor e contar e ler jornais e ler revistas. Então até hoje isso é um fato bem falado aqui na minha família e que virou uma memória de infância. Eu trouxe pra vocês aí umas fotos, pra vocês verem dessa minha infância, quando eu fui a primeira oradora na turma. Um beijão, gente! Façam memórias de infância, brinquem, leiam, estudem, aproveitem a infância. Um beijo, tchau!